Olá, meu nome é Adair Aguiar, né? Sou educador popular, comunicador popular, fotógrafo, né? E estou aqui no curso de comunicação popular do NPC, né? Para contribuir, compartilhar um pouquinho com vocês também nesse momento aí, já que a gente está nesse período aí também de confinamento, né? Uma troca aí, uma conversa mesmo. Eu trouxe aqui uma leitura, né, a pedido da nossa Claudinha Santiago, e a gente, né, óbvio que é sempre bom, né, ter pessoas como a Claudinha que estão compartilhando esses conhecimentos e trazendo novos conhecimentos. E a pedido dela eu trouxe esse livro, né, Comunicação e Cultura, as ideias de Paulo Freire, né, do autor Vinícius Arthur de Lima, né? Então, é uma leitura muito cativante, né, que eu tenho refletido bastante nos últimos meses, né, na verdade nos últimos anos, né, da minha vida, né. Eu sou fotógrafo desde 2006, né, 2005, né, quando eu fiz o primeiro curso, né, e profissionalmente comecei a atuar com a fotografia em 2006. Então, desde então eu vinha refletindo sobre o uso da fotografia, né, que é no aspecto uma das linguagens da comunicação, como meio de transformação social, né? E Paulo Freire, né, foi um encontro necessário, né, para justamente eu expandir minha reflexão como fotógrafo, como comunicador popular, sobre quais as contribuições da nossa atividade, né, como jornalista, como fotógrafo, para a transformação social, a transformação da sociedade, né? Em meio de uma situação de injustiça social, injustiça ambiental, como as que a gente está vivendo atualmente, né? Eu acho que é extremamente necessário, né, essa conexão, né, Paulo Freire, comunicação popular, né? Sobretudo para a gente construir novos modelos, né, de comunicação, né? E para não ficar aqui nas minhas palavras apenas, eu trouxe aqui uma breve reflexão aqui dos aspectos, dos pontos do livro, né? E vou ler aqui rapidamente para vocês, né? O livro ele é dividido em 4 capítulos, né? E tem ao final um apêndice com as obras de Paulo Freire que dialogam com a noção de comunicação, né? Então tem todo um apanhado, um levantamento feito pelo Vinícius Arthur de Lima, né? Sobre as contribuições de Paulo Freire nesse campo de pesquisa, né? E o capítulo 1, assim, né, fazer uma breve leitura, é, traz o contexto social das ideias de Freire, né, e o que a gente pode ver, né, no período que surge a pedagogia do oprimido, né, na década de 70, ali, início do processo de ditadura militar. Então, as ideias de Paulo Freire surgem justamente nesse período, né? Nesse contexto social e político. E é muito coincidente que a comunicação popular também ele surge na mesma condição, no mesmo contexto também, né? A comunicação popular ela emerge dos movimentos sociais populares, né? E, e traz uma certa forma essa cultura para a cena para poder discutir as relações, tanto no campo da educação, como Paulo Freire fez de forma muito é, digna e honrada, e também os movimentos de cultura, de comunicação popular, né? E que buscam também apresentar suas demandas, né? Frente às atrocidades do sistema político vigente, da ditadura militar. O segundo capítulo traz o conceito já em si, o conceito de Paulo Freire, de comunicação em Freire, né? E ele aborda a comunicação a partir de uma visão humana da natureza, uma visão da natureza humana, a comunicação como relação social e política,
Portanto, ao contrário da visão de uma comunicação de mão única, né, que as mídias tradicionais impõem às massas, né, essa relação ela tem que ser conectada ao outro. Então, o outro também tem que se apropriar desses meios para produzir também a sua comunicação, né? Então, assim, a comunicação como relação social e política é esse exercício também de deixar de receber comunicado, né? E a partir disso a gente começar também a produzir a nossa comunicação em resposta àquilo que a gente recebe dos meios de comunicação tradicionais. É, os aparentes paradoxos, ele faz uma reflexão em relação à ideia de alteridade, né, que em alguns teóricos isso pode incorrer como uma certa comunicação possível somente na face a face, no exercício face a face ou na relação face a face, o que não é verdade, né? Que isso é desconstruído também, o autor traz alguns elementos que essa relação de alteridade na relação do eu sujeito com o tu sujeito, né, não colocando o outro como um objeto, né, da sua ação de comunicação, né, mas sim permitindo essa dialogicidade. Então ele traz isso de uma forma muito clara, né? E também, por final, no segundo capítulo, ele faz uma reflexão sobre a tradição dos estudos de comunicação como diálogo, que é basicamente esse respeito a esse aspecto dialógico da comunicação, né? Que, segundo Paulo Freire, se não houver essa dialogicidade, não há comunicação, e sim comunicados, né? O capítulo 3, ele faz uma reflexão interessante sobre o conceito de cultura, né? E traz uns elementos que são importantíssimos também para a ideia de comunicação em Freire, que é a cultura de silêncio, que são cultura de silêncio, né, que é um conceito que Paulo Freire traz, é importantíssimo também para a comunicação, e o conceito antropológico de cultura, né, um aspecto de construção do trabalho ali, da relação do homem com a natureza, né, então são aspectos bem interessantes assim que a gente tem que ter um cuidado ali para poder tocar, porque a ação do homem produz cultura, a ação do homem sobre a natureza produz cultura, e qual é essa cultura que a gente está produzindo, né, através dessa relação com a natureza. E a ação cultural, que para Freire também é um aspecto muito importante, porque como ele entende comunicação, a educação como comunicação, um processo de comunicação, a ação cultural é esse espaço permanente onde as relações de trocas de saberes, né, de conhecimento, de produção de conhecimento se dão, né? E por fim, o capítulo 5, 4, a gente entra na questão da importância de Freire para os estudos de comunicação, né? Justamente fazendo essa relação entre a comunicação e a cultura, e Freire e os estudos culturais, né, que é um campo de pesquisa também da comunicação que é importantíssimo, e que Freire dialoga justamente com esse campo de pesquisa. Por fim, tem as áreas problemas contidas nas ideias de Paulo Freire sobre comunicação e cultura, a contribuição de Freire aos estudos da comunicação, né? Então, e aí tem um sumário, né? Então, todo esse processo do livro, ele traz em si uma reflexão muito necessária para nós comunicadores populares, né? Compreender a comunicação popular e compreender também a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, né? Então, compreender os aspectos dessa relação, dessa quebra de hierarquias também nas relações, tanto no espaço do educador quanto também no espaço dentre os sujeitos da comunicação, né, que produz esse conhecimento, que tipo de conhecimento a gente produz a partir dessa relação. Então, tudo isso é uma reflexão importante. Para finalizar, gostaria também de trazer aqui salientar um ponto importante que
para mim é necessário, que é o aspecto de cultura do silêncio em Paulo Freire, né? Que é uma reflexão que a gente pode é, trazer para os nossos tempos atuais, né? De qual a comunicação, de qual a cultura que a gente está se apropriando para produzir a nossa comunicação, né? Então, eu vejo que cada vez mais a nossa ideia de comunidade, de nação, de sociedade brasileira, ela deve-se muito a às comunidades populares, né? Às comunidades tradicionais, né? As populações tradicionais, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, né? Que de uma certa forma são um berço da cultura originária, genuína não gosto de falar essa palavra, mas a cultura que vem mesmo do popular, né? Dessas relações que são nossas, né? Do povo brasileiro, que traz aspectos dos continentes africanos, do continente africano, de toda a América Latina. Então, toda essa emergência, toda essa é, força, né, ancestral, ela de uma certa forma contribui para a nossa cultura e para a nossa comunicação, né? E quando o Freire fala de cultura de silêncio, é justamente quando a gente começa a, enquanto nação, enquanto país colonizado que fomos, né, acaba que nos influenciamos muito mais pela cultura, né, que nos coloniza, né, e que nos mantém numa relação, né, de dependência, né, e que de uma certa forma essa cultura, se nós construirmos a nossa cultura, a nossa comunicação a partir desse referencial, a gente está dentro da ideia de cultura do silêncio, né, sendo silenciado, né? Então a gente tem que abraçar os saberes que emergem das populações tradicionais, dos povos tradicionais, das classes populares, para justamente construir essa comunicação, né? E a rigorosidade, a pedagogia de Paulo Freire é um caminho necessário para a gente construir esse caminho, ok? Muito obrigado, agradeço a todos, espero que todos tenham assistido até o final, né? Foi um pouquinho longo, mas é isso. Muito obrigado.